Flávio foi mesmo muito duro nesse momento. Ele falou que essas organizações matam milhões de pessoas do meu povo. Ele disse, inclusive, que não sabe qual foi o papel que eles tiveram na tentativa de assassinato do Bolsonaro, do pai dele, e que ele nas palavras dele, ele falou em inglês, em bom tom, I hate these people. Eu odeio essas pessoas. Palavras dele, palavras do Flávio Bolsonaro na reunião. No que depender de mim, em janeiro de 2027 eu vou começar a prender ou eliminar todos eles. Foi um momento até que o Flávio ali meio que deu uma embargada na voz, se emocionou. Agora, vocês pensem no vespeiro com o qual a gente está lidando, né? A gente tem consciência disso. A gente tem consciência disso. Estava o Sam Puncher agora. Estava vendo aqui antes de começar no ar. Sam Puncher cavando uma falta, dizendo que o segurança do Bolsonaro arrancou, do Flávio Bolsonaro arrancou o microfone dele. Eu conheço os seguranças do Flávio, são todos muitíssimo preocupados e comprometidos. A chegada do Flávio ao Brasil. Produção, enquanto a gente está fazendo aqui o programa, eu peço a vocês que peguem as imagens da chegada do Flávio Bolsonaro ao Brasil para a gente mencionar no final da pauta de hoje. A chegada heróica que ele teve no Brasil, como é que ele foi recebido no aeroporto. Peguem na internet essas imagens e deixem aí na agulha mais para o final do programa. A gente sabe o risco. Eu digo que o Sam Pancha está cavando a falta, e eu acho o Sam Pancha um repórter competente, ele corre atrás de informação, etc. Mas está cavando a falta porque a prioridade nesse momento é proteger o candidato à presidência. Se ele fizesse o que ele fez, de enfiar o microfone na cara de um candidato à presidência dos Estados Unidos, o serviço secreto tinha jogado ele no chão. Ele tinha saído algemado. Desafio pegar imagens de um candidato à presidência dos Estados Unidos assim. É que a gente não leva a sério a questão de segurança de candidatos à presidência no Brasil. Deveríamos. Porque você não sai incólume de atrás de um ecossistema que tem Lula, Maduro, Evo Morales, PCC, Comando Vermelho, cartéis mexicanos, Joesley Batista, Hezbollah, Hamas. Você não sai incólume disso. Nós sabemos que eles vêm para cima da gente com tudo o que eles têm. E eles têm seus braços na imprensa também. Ora, vocês acham que é coincidência essa série de reportagens da Intercept? A gente está falando aqui de um portal que foi indiciado em investigação da Polícia Federal como tendo recebido pagamento do PCC. Quem vazou os áudios do Flávio é um portal que recebeu o pagamento do PCC. Esse mesmo portal que teria recebido dinheiro do PCC, curiosamente, publica matérias como essa. Desejo do Trump de tratar o PCC e Comando Vermelho como terroristas ameaça a soberania do Brasil. Engraçado como são as coisas, né? A Polícia Federal te investiga por ter recebido pagamentos do PCC e, muito coincidentemente, você se coloca contra o combate ao crime organizado e a designação desse mesmo PCC como organização terrorista. E o seu ex, sei lá, repórter-chefe, sei lá como é que você chama, que é o Leandro Demore, sai do Intercept, aquele que, segundo a Polícia Federal, estava recebendo dinheiro do PCC, e vai trabalhar onde? No governo Lula, na TV Lula. Aí você tem eventos como o da semana passada, onde nós vimos que houve um jornalista do Intercept que foi na casa do Eduardo Bolsonaro, na mansão do Eduardo Bolsonaro, importunar a família dele. Eu digo mansão do Eduardo Bolsonaro porque eles disseram que foi mansão do Eduardo Bolsonaro. Eu já tive na casa do Eduardo. O Eduardo mora numa casa de classe média no Texas. Alugada. Mas tem que ser reportada. O negócio botaram assim, vida de resort, porque tem uma piscina. Como se fosse uma mansão de um super rico. Bom, se você for comparar realmente com a casa das comunidades, das pessoas que vivem em comunidades dominadas pelo PCC que paga as contas do Intercept, realmente é uma mansão. Mas para a vida aqui americana, graças a Deus, esse é um país desenvolvido, é uma casa de classe média, é um American Dream.
No mês passado, eu tenho mais de um mês que eu não vou na casa do Eduardo. No mês passado não tinha móvel direito na casa do cara. Aí o jornalista foi na casa do Eduardo importunar a família dele sem nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade de tocar a campainha naquele momento, de falar com a esposa do cara, expor a filha do cara. É uma casa na rua. O Eduardo é maluco. Né? A casa dele é uma casa na rua, sem portão, não está dentro de condomínio nenhum, uma casa na rua mesmo. E o sujeito foi lá tocar a campainha com a mulher sozinha em casa com os 2 filhos pequenos. Eu falei que se viesse tocar na minha mansão, que aliás é muito maior do que a do Eduardo, de acordo com a Intercept, essa aí, por exemplo, é a minha casa, minha mansão, meu castelo, né? Eu acho que é apropriado, inclusive. Se o Eduardo tem uma mansão, eu tenho um castelo. E aí eu disse que eu ia aplicar o Castle Doctrine, né? A doutrina do castelo aqui na Flórida. Para quem não está acostumado com os Estados Unidos, a Castle Doctrine, doutrina do castelo, é o que me permite, no grande estado da Flórida, proteger a minha família e a minha casa contra lesões corporais graves ou crimes violentos, me valendo para isso de uso de força letal. Se eu tiver o que a doutrina chama de medo razoável de perigo iminente, se outra pessoa estiver invadindo e a minha casa tem sinal de no trespass, que você não deve cruzar minha propriedade, se a pessoa, então, entrar na minha propriedade é porque ela está invadindo a minha propriedade ou invadindo a minha casa, eu posso, segundo a Castle Doctrine, neutralizar essa ameaça. E você pode achar um exagero, mas por que eu digo isso? Porque eu sei com quem que a gente está lidando. Vocês sabem quem que é o tal do jornalista contratado pelo Intercept para ir até a casa do Eduardo Bolsonaro para falar com a mulher dele enquanto ela estava sozinha em casa com os filhos? Acho que a GG deve ter uns 4 anos, o Kiki deve ter uns 2. Se você não sabe quem é o jornalista, eu mostro para vocês. Esse aí, é esse sujeito aqui. Bota na tela para mim, Gabriel. É o Steven Monacelli, que, segundo o jornal Dallas Express, já foi acusado de assédio racista e violência doméstica. Esse também é o sujeito que fez uma publicação no X dizendo que tinha adquirido um novo microfone para entrevistas. Talvez uma entrevista que era uma pistola e munições. Esse tipo de entrevista que ele ia fazer lá na casa do Eduardo Bolsonaro. E aí vem palpiteiro querer falar de lei da Flórida, dizendo que eu não posso usar de força letal contra um sujeito desse. É nem que abrir a boca para falar de tudo. É o sujeito que posta fotos vestido como guerrilheiro cubano, fazendo apologia a assassinos como Che Guevara e Fidel Castro. É o sujeito que, depois de postar essa foto, falando do seu novo microfone para entrevistas, que era uma pistola municiada, posta uma foto como? Com esse microfone maravilhoso, no X. Então, vamos ser claro, só para deixar claro aqui. Se pessoas como essas, se pessoas como esse jornalista que sugeriu no X que ia tirar ou matar pessoas sob disfarce de jornalista vier à minha casa, eu não vou me furtar em proteger a minha família caso eu entenda que é uma ameaça. Nós sabemos contra o que nós estamos lutando. Flávio Bolsonaro precisa sim ser protegido. Precisa de um cordão maior para que repórteres não cheguem tão perto dele. Nós estamos em um momento de muita tensão. Quantas vezes já não tentaram matar o Donald Trump? Na semana passada mesmo tinha um maluco atirando na Casa Branca. Na semana passada tinha um maluco atirando na Casa Branca, pô. Há 3 semanas teve um outro maluco tentando atirar no Trump no jantar de correspondente da Casa Branca. Flávio precisa de proteção. Jair Bolsonaro sofreu uma facada. Aliás, quantas ameaças de morte a gente não recebe rotineiramente? Eu acho que quase todos os posts que eu faço no X, ou pelo menos todos os dias eu recebo uma ameaça de morte. Ou de agressão física, ou de qualquer coisa do tipo. A gente até para de dar importância para isso, né? Mas vejam, deve dar importância. Vejam o caso do Charlie Kirk, meu amigo, que aparece aqui, inclusive na abertura do programa, com quem eu participava de programas aqui nos Estados Unidos. Óbvio, o caso do Adélio Bispo, mas o caso do Miguel Uribe, na Colômbia. O Miguel Uribe, inclusive,
Pelo quê? Justamente por o quê, né? Pelo quê? Justamente por ter ido contra o tráfico. Então a gente sabe dos riscos de contrariar grandes interesses, de contrariar essa rede gigantesca da qual Lula faz parte. Então é claro que a gente tem que estar atento e vigilante, né, para usar o termo das nossas Forças Armadas. A gente sabe que a gente está em risco. E claro que se um capacho desses, que indicou que podia matar alguém sob o disfarce de jornalista, vier tocar minha campainha, vai ser recebido com chumbo. Vai ser recebido como ameaça e vai ser recebido a chumbo nos termos da lei americana, que deveria ser a lei brasileira. Eu temo pela minha vida e temo pela vida da minha família. Mas vamos retornar aqui à agenda dos Estados Unidos. Eu quero falar sobre outras reuniões com autoridades americanas. Mas antes disso, deixa eu fazer um break de merchan para beber uma água e te dar a oportunidade de curtir o vídeo. Mas deixa eu ver aqui como é que a gente está. A gente está com 21 mil pessoas assistindo. E quantos likes? Vamos ver. 10 mil likes, ou seja, metade. Conto aí com o like de vocês. Eu sei que é chato, mas ajuda bastante o engajamento do vídeo. E também você vê se você está inscrito no canal, também ajuda muito. Quando for dar o like, vê se você está inscrito, que já ajuda bastante. A gente tem 1/4 das nossas pessoas, 1/3 da nossa audiência não segue. Vou falar da reunião com o J.D. Vance, tem um outro aspecto muito importante, um aspecto magnífico, e eu vou falar no próximo bloco. Vamos falar sem rodeio. Não existe conteúdo gratuito. Isso é uma mentira confortável. Sempre tem alguém pagando a conta. A única pergunta é quem paga. E o que essa pessoa exige em troca. Quando você assiste a Globo e a Globo News, aquilo não é jornalismo independente. Aquilo é um negócio sustentado por grandes contratos, por verba pública, por marca institucional e patrocínio de empresa com agenda. Aí o cidadão comum entra no fim da cadeia, consumindo a narrativa e achando que está recebendo informação.